Águias, os predadores supremos dos céus, dominam com velocidade incomparável, visão aguçada e uma atitude implacável, sem rodeios e sem piedade. Suas garras são tão fortes que podem esmagar a presa em um único ataque, e algumas delas conseguem atingir velocidades de até 320 km por hora, avistando sua próxima refeição de alturas que a maioria de nós nem consegue imaginar. Sem contar que elas comem qualquer coisa, praticamente qualquer coisa que se mova quando estão com fome o suficiente para caçar. Em resumo, as águias são as rainhas dos céus, fazendo o que querem, onde e quando quiserem. Bem, não é sempre. Esse domínio letal das águias só ocorre durante a luz intensa do dia. Ao anoitecer, uma ave emerge dos troncos sombrios das árvores com visão 12 vezes mais aguçada que qualquer águia e um apetite implacável. Armada com garras emplumadas e mortais, um corpo compacto e musculoso e um bico que poderia cortar aço, essa assassina silenciosa da noite não rouba apenas a presa da águia. Ela ataca as próprias águias, abatendo-as com precisão implacável. Conheça a assassina das aves de rapina, a grande coruja das torres. Abby e Blaze são um casal de águias carecas que vivem em um santuário de águias no sudoeste da Flórida. Certa manhã bem cedo, uma câmera de visão noturna instalada perto do ninho deles capturou algo totalmente inesperado. De repente, uma coruja das torres, tentando tomar o ninho, mergulhou e atingiu Abby, derrubando-a da árvore. Felizmente, Abby conseguiu sobreviver a esse ataque surpresa. Esse momento impressionante mostra a forte e antiga rivalidade entre águias carecas e corujas das torres, que são parentes próximos. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, existe um terceiro primo aviário secreto que tem desempenhado um papel semelhante nesse confronto entre aves. Falaremos disso depois no vídeo. Primeiro, vamos apresentar as corujas assassinas como merecem. Bulbovirgianus, conhecido como coruja das torres, coruja tigre ou coruja grande, é a maior coruja da América Central e do Sul e a segunda maior do mundo. Por sua grande adaptação, essa coruja tem 15 subespécies em diversas zonas geográficas, sendo a coruja verdadeira mais distribuída nas Américas. Para conseguir viver em tantos habitats diferentes, cada subespécie possui seu próprio tom e coloração únicos, proporcionando um camuflado quase perfeito, adaptado ao seu ambiente específico. Geralmente, seus ventres são claros com listras, e as costas e asas mostram tons de marrom com padrões escuros detalhados. Como outras corujas, a coruja buraqueira tem disco facial único que varia do avermelhado ao marrom ou cinza, conforme a subespécie e origem. O nome coruja buraqueira vem dos tufos de penas no topo da cabeça, parecidos com chifres chamados pluicórnios. Não se sabe ao certo por que eles têm esses apêndices, mas especialistas acham que podem servir para atrair parceiros ou comunicação, como cães usam as orelhas. Quando a coruja está irritada, as penas achatam, quando curiosa, ficam eretas. Mas isso é apenas uma teoria, e na verdade não há nenhuma prova concreta. Uma coisa é certa, porém, embora apareçam orelhas, elas na verdade não ajudam a coruja no processo de audição. As orelhas delas ficam escondidas sob as penas nas laterais da cabeça, sendo a esquerda um pouco maior que a direita. Esse arranjo faz os sons das presas chegarem à orelha direita antes da esquerda, criando efeito de áudio 3D. É assim que elas descobrem exatamente onde algo está, mesmo que esteja enterrado sob folhas ou camadas de neve. Seus rostos achatados em forma de disco também funcionam como antenas parabólicas, canalizando os sons diretamente para as orelhas, que então os amplificam até 10 vezes mais do que os humanos conseguem ouvir. Diariamente, das 20h30 à meia-noite e a partir das 4h30, até o amanhecer, esses caçadores noturnos ficam nos galhos, com audição aguçada, prontos para detectar qualquer movimento no chão. Enquanto isso, os ratos, que também são noturnos, saem sorrateiramente de seus buracos, correndo atrás de comida para guardar durante o dia, exatamente nesse mesmo horário. Mas esses carinhas não fazem ideia de que há uma grande coruja das torres à espreita logo atrás da cena. Assim que a coruja detecta o barulho, ela passa a usar sua outra arma,
a visão binocular noturna. As grandes corujas das torres possuem os maiores olhos entre as corujas e também entre os vertebrados terrestres. Seu formato cilíndrico aumenta a distância entre lente e retina. Isso faz com que enxerguem como se tivessem uma teleobjetiva embutida, com campo de visão 35 vezes melhor que o dos humanos em baixa luz. Assim, ao fixar o alvo, a presa não tem chance de escapar. Enquanto os ratos estão ocupados acumulando comida, essa coruja mergulha e pega sua refeição em uma fração de segundo. Você só ouvirá os gritos fracos e desesperados do roedor antes da coruja voar na noite. Para garantir que suas presas nunca os vejam chegando, as grandes corujas das torres não dependem apenas de suas caçadas noturnas. Elas também possuem algo chamado voo silencioso. Esses predadores furtivos conseguem voar silenciosamente, mesmo sendo grandes. Para conseguir isso, as bordas frontais das asas delas têm dentes ásperos parecidos com uma serra, que lembram um pequeno pente. Esses pequenos dentes quebram o ar ao baterem as asas, evitando barulho alto de assobio. É como um carpete ou tecido áspero que absorve melhor o som que superfícies lisas e duras, como azulejo ou vidro. Depois, as penas supermacias deles ajudam a abafar ainda mais o barulho, e as franjas na parte de trás das asas completam o trabalho suavizando tudo. Essas corujas, com envergadura de 1 a 1,5 metro, voam a mais de 65 km por hora em linha reta. Suas asas ajustadas permitem também reduzir a velocidade para 3 km por hora, tornando os ataques finais letais e precisos. As corujas buraqueiras são robustas, pesam de 1,2 a 1,6 kg e algumas chegam a 2,5 kg. Elas medem de 43 a 64 centímetros e têm o corpo em formato de barril. Quando pousam em presas pequenas, é fim de jogo. Ou elas esmagam a presa no impacto, ou dão um golpe fatal com suas garras ferozes de 20 centímetros de comprimento que são afiadas, curvas e prontas para atacar. Essas garras aplicam até 2.100 kPa, 300 psik de força, bem mais que uma mão humana poderia. Os azarados que sobrevivem às garras têm o fim selado pelo bico curvado da coruja, que despedaça a presa em segundos. A coruja das torres geralmente engole a presa inteira, mas não a digere totalmente. O que ela não digere, como pelos, unhas e ossos, é regurgitado em pelotas de 6 a 10 horas depois, geralmente no local da refeição. Essas aves são verdadeiras máquinas quando se trata de caçar. Especialistas dizem que praticamente qualquer criatura viva, seja ela terrestre, rastejante, voadora ou aquática, exceto os mamíferos realmente grandes, é uma presa legítima para a coruja buraqueira. Ela tem a dieta mais variada entre as aves de rapina das Américas, com mais de 500 espécies de presas identificadas e possivelmente mais, já que as pesquisas são limitadas. Só na América do Norte, o cardápio delas consiste em cerca de 87,6% de mamíferos, seguido por aves, com 6,1% e uma pequena porção de répteis, anfíbios, insetos, invertebrados e até peixes. Com sua constituição poderosa, essas corujas podem caçar presas que pesam até 15 libras, ou seja, 4 a 5 vezes o próprio peso corporal delas. Apesar de usarem principalmente visão e audição para caçar, as grandes corujas das torres têm olfato pouco desenvolvido. Por isso, conseguem caçar gambás sem se incomodar com um cheiro forte e ainda aproveitam a refeição. O que torna a aura da grande coruja das torres intrigante é sua forte rivalidade com as águias, especialmente as águias carecas. Águias carecas são conhecidas por atacar e até matar corujas das torres e seus filhotes durante o dia, deixando as corujas constantemente em alerta, se escondendo e ficando atentas, tentando se proteger. Esta coruja das torres fêmea está se esforçando, uivando e gritando para alertar a águia careca que sobrevoa seu ninho. Ela bate o bico enquanto abre as asas para proteger seus filhotes. Ela assusta as águias, mas ela retorna e atira do ninho. Mesmo assim, ela logo volta para proteger seus filhotes. Confrontos assim ocorrem o dia todo, mas à noite tudo muda. As águias carecas, com pouca visão noturna, estão à mercê da visão aguçada da grande coruja das torres. E essa grande ave predadora não está desistindo de tentar a sorte.
Essas duas águias carecas americanas encontraram um ninho aconchegante, mas no meio da noite uma enorme coruja das torres aparece para tomá-lo, derrubando uma das águias no chão. No entanto, isso não se trata apenas de algumas aves brigando por um lugar. Na verdade, é bem comum que esses dois predadores resistentes entrem em confronto total, caçando e matando um ao outro quando surge a oportunidade certa. Mesmo em ambientes controlados, como santuários de aves selvagens, eles são mantidos separados porque, no melhor dos cenários, eles simplesmente brigariam o dia todo e a noite toda. No pior dos casos, um deles pode não sair vivo depois de um confronto brutal. Curiosamente, nessa rivalidade antiga, há ainda um terceiro participante, o corvo americano, que também é um primo distante das águias e corujas. Os corvos são conhecidos por seu ódio geneticamente enraizado pelas corujas. Isso significa que até mesmo um corvo que nunca viu uma coruja antes vai instintivamente odiá-la se cruzar com uma. Grandes corujas das torres matam e comem corvos que revidam atacando em bandos. Se a coruja não pedir reforço nem fugir a tempo, pode se dar mal na briga. Águias, por outro lado, também têm uma rixa parecida com os corvos. Então, o motivo por trás desse triângulo de ódio vem de muito tempo atrás, cerca de 36 milhões de anos, quando essas criaturas começaram a evoluir a partir de um ancestral comum. A competição intensa entre essas aves persiste, sendo transmitida de geração em geração. É tipo aqueles primos ciumentos do sul da Ásia que não se suportam, não importa o quanto tentem. Falando em humanos, nós também temos um papel em deixar essas aves assassinas à beira da loucura. Mesmo sendo protegidas por lei na maioria dos lugares, caçadores ainda atiram nelas de vez em quando, e elas também acabam morrendo ao colidir com veículos e prédios. Às vezes, corujas de chifres grandes domesticadas escapam de santuários e causam incômodo em bairros residenciais, principalmente quando não conseguem retornar à natureza. Em dezembro de 2022, moradores de Black Country, Sagley Midland, ficaram assustados com o que chamaram de ave psicopata. Durante 2 meses, essa coruja de chifres grandes causou confusão solta. Ela atacava moradores em mergulho, matava animais de estimação e agredia crianças e idosos. Era um filhote que fugiu de um programa de treinamento e acabou nutrindo grande rancor contra humanos. A situação ficou tão grave que alguns precisaram sair de casa e um garoto de 13 anos e uma mulher de 74 foram atacados por suas garras brutais. Embora os ferimentos deles tenham sido, na maioria, apenas cortes feios na cabeça, esse tipo de incidente pode ser muito mais perigoso. Não há relatos de perda de olhos ou artérias cortadas nesses ataques. A coruja das torres fica sexualmente madura entre 1 e 3 anos e busca um parceiro. Essas aves seguem um sistema de acasalamento monogâmico e formam laços de casal duradouros. De novembro a abril, fêmeas maduras pia para atrair parceiros. Machos respondem com chamados e podem caçar presas para presentear a fêmea como gesto de carinho. Após aceitar, o casal acha um ninho onde a fêmea põe até 6 ovos. Os pais revezam incubando os ovos por 30 a 35 dias, o que resulta no nascimento dos filhotes. Esses filhotes dependem dos pais por 5 a 10 semanas antes de saírem sozinhos. Há cerca de 5,3 milhões de corujas buraqueiras nas Américas, e a União Internacional para a Conservação da Natureza as considera de menor preocupação, pois sua população está estável. Com tantas águias e corvos por aí, essa rivalidade antiga deve continuar por muito tempo. Corujas buraqueiras se destacam à noite, enquanto as águias dominam de dia. Mas o que você acha que aconteceria se as corujas buraqueiras pudessem caçar durante o dia? Ou se as águias pudessem, digamos, caçar à noite? Quem sairia por cima? Corujas, águias, corvos ou algum cara com um rifle pendurado no ombro pronto para caçar sem a menor ideia do que está acontecendo? Vamos votar. Diga o que acha nos comentários e, como sempre, te vejo no próximo vídeo, seu pequeno camundongo de campo.